Fala galera, eu sou o Carlos, professor de Química do Avance. Essa aula hoje a gente vai começar do começo mesmo. Primeiro, se você não tem ainda, eu vou pedir para colocarem aqui o link da apostila, tipo, bem básica, especialmente com os exercícios que a gente vai usar nessa aula, né? São exercícios do Enem e as nossas aulas vão ser bem práticas mesmo. Eu vou mostrar para vocês alguns princípios de como organizar as informações quando vocês lerem alguns exercícios, falando da teoria sempre, né? A gente vai ter que refletir. E o mais importante, todos os exercícios que a gente faz aqui não é só para você olhar e copiar. Você precisa tentar fazer. Então, se você imagina a pior das hipóteses, você não tem o material, você nunca viu a questão e você está vendo a resolução aqui pela primeira vez. Ótimo, mas logo em seguida, e se possível até durante o vídeo mesmo, terminamos de fazer um exercício, você tenta fazê-lo tipo sozinho, sem olhar, sem copiar, sem ver resposta, sem nada. Só de memória. É importantíssimo você tentar refletir, você tentar relembrar o que você acabou de assistir, se não assistir vídeo é só perda de tempo, entendeu? Isso eu estou falando da minha aula, qualquer tipo de aula, qualquer aula na internet e tudo mais. É claro, já vou dando uma dicasinha. Quando você não tem exercício para fazer, digamos, por exemplo, história, você tem que estudar história, né? A forma que qualquer professor de história estuda história não é resolvendo exercício de prova. Ele pega livros, ele lê livros. Então, uma das formas que o professor, por exemplo, de história provavelmente aprendeu história foi ele ler um livro sobre a Revolução Francesa, depois ele lê um outro livro sobre a Revolução Francesa, depois ele lê um outro livro sobre a Revolução Francesa. Nunca o mesmo livro várias vezes, mas vários livros. Então, ele teve que se esforçar bastante para aprender sobre a Revolução Francesa. Então, fica mais difícil para vocês fazerem dessa forma. Então, a forma mais prática, ao invés de vocês ficarem que nem maluco assistindo vídeo adoidado de todos os canais que vocês encontrarem na vida, é vocês escolherem ou acessarem um lugar, um vídeo, né, por exemplo, e tentar refletir sobre aquele vídeo que você assistiu. Você vai estar, eu garanto, você vai estar ganhando muito tempo em relação a qualquer pessoa que esteja só assistindo o vídeo pensando que está aprendendo. Beleza? Isso independe de QI, independe de inteligência, independe de qualquer coisa que você conseguir imaginar. Sempre tente, depois de assistir uma aula, pensar. No caso do exercício, depois de você ver um exercício resolvido, tentar fazer sozinho. Beleza? São 3 exercícios, porque a gente vai falar, na verdade, hoje sobre os modelos atômicos, tá? É uma das minhas áreas favoritas, principalmente porque a porta, assim, tipo, é a divisória entre filosofia e a ciência que a gente conhece hoje, né? Tipo, as ciências experimentais, física, química, matemática, especialmente porque tudo que a gente conhece hoje saiu da filosofia. A filosofia foi, digamos, a matéria-mãe. Então, muita coisa que a gente vai falar hoje, é uma das razões que eu gosto muito dessa parte aqui, a gente vai falar hoje, começou lá na Grécia Antiga, né, com Leucipo e o Demócrito, que são contemporâneos ali do Aristóteles, e eles pensaram, refletiram sobre o que era a matéria, do que é o nosso corpo, o que forma, né, as pedras e o que forma as nossas células. E assim eles foram refletindo. Claro que ali só por volta de 1800, mais ou menos, isso eu já estou pulando aqui a Revolução a Revolução Francesa, tipo, o Iluminismo, eu tô pulando aqui, mas a gente, ali, lá por volta de 1800, que foi quando o Dalton, que vai ser o primeiro modelo que a gente vai trabalhar, tentou resgatar aqueles conceitos lá da Grécia Antiga sobre o átomo. E é fundamental a gente começar falando sobre os modelos atômicos e sobre os átomos, porque fica mais fácil de visualizar certas coisas quando você tem um modelo mental para fazer, tá? Então sempre pensa, quando a gente fala em modelos, são estruturas bem simples que o ser humano, a gente criou, pensou, para tentar representar os comportamentos da vida, do dia a dia, né, da nossa vida. Então pensa só, vamos dar um exemplo de modelo tipo de passarela, pessoa que desfila, né? Ela tá ali, na verdade, ou ele tá ali, para mostrar uma roupa. Por quê? Existem os manequins que ficam paradinhos lá. Mas acontece que quando eles estão passando na passarela, quando os modelos e modelas estão passando na passarela, as pessoas que querem comprar aquelas roupas, por exemplo, elas estão vendo de todos os ângulos possíveis. E não precisa, por exemplo, pegar um manequim e ficar girando ele. O manequim, no nosso caso, é o que a gente usa aqui
na química, né? A gente pensou em manequins, ou seja, manequins entre aspas, né, de modelos atômicos para explicar o comportamento da matéria. Importante. Sempre que a gente for resolver exercício, eu vou querer que você tente lembrar sempre do nosso acrônimo. Acrônimo é uma palavra formada por iniciais de palavras, tá? Então, o acrônimo que eu quero que vocês tenham em mente é CERA, tá? Conforme eu vou resolver o exercício, vocês vão ver o que é cada um desses, tá? Mas, vamos lá. O primeiro exercício é do Enem 2019. Vamos lá. O primeiro. Vamos fazer o seguinte. Esse exercício, como ele é bem comprido, é um textão, né? Vamos começar por aqui, ó. Eu ia falar mais pra frente, mas vou falar agora. O nosso acrônimo significa coletar, tá? Então você sempre vai coletar as informações que você acredita que você vai precisar para resolver o exercício. Nessa leitura, nessa primeira leitura que você vai fazer, especialmente no Enem, que são textos compridíssimos. Expressar aquilo que você leu e aquilo que você conhece, que você já estudou, você vai tentar colocar no papel da melhor forma. Bem parecido quando você vai escrever uma redação. Você pega lá o tema e você reflete sobre, tipo, quais os tópicos que você pode tratar, né? É bem parecido com isso. Então, nos nossos exercícios, a gente vai tentar sempre expressar o que a gente quer, o que a gente acredita que precisa para resolver. E para tentar explicar também o que a gente acabou de coletar. Foi mal. Esse vídeo vai ter 100 cortes, tá? Então vocês vão ver tosse, vocês vão ver espirro, vocês vão ver tudo que pode imaginar. Mas não é corona, porque eu fiz o exame para corona e deu negativo. Ó, e o outro, então eu falei do expressar, né? E o R é o resolver. Então, com o que você coletou e o que você soube expressar, você vai tentar resolver o exercício. Depois de resolver, não acaba por aí não. Você tem que avaliar. Faltou alguma coisa, tipo, para explicar, baseado na sua expressão e na resolução, para chegar na resposta correta? Porque assim, quando você estiver fazendo uma prova, na verdade, você não vai saber bem qual que é a resposta. Você não vai ter o gabarito, né? Então é importante você, depois que você passou por essas 3 etapas, você avalie, faz sentido o que eu fiz? Será que faltou alguma coisa aqui no meu expressar? Será que eu esqueci de coletar alguma coisa? Então o avaliar, ele na verdade, ele está conectado com as 3, tá? Então você vai ter que, depois de passar por essas etapas, meio que refletir. Qualquer tipo de matéria você vai ter que passar por esse processo, especialmente quando você quer aprender. Quando você quer só resolver problema da prova, é interessante. Se você consegue fazer isso aqui bem rápido na hora da prova, você já ganha muita vantagem, porque você vai ser o melhor de todos. Porque ninguém pensa, né? Em tipo, vou revisar o que eu acabei de fazer. Cara, quem que faz isso? Ninguém faz isso. Mas bom, vamos ao exercício aqui. Eu acho que eu vou tentar colocar ele aqui, tá, na tela. Mas é assim, em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, do original A New System of Chemical Philosophy. Olha só, filosofia, né? Legal. No qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Então, olha só, o que a gente pode coletar? A gente nem terminou de ler, tá? Mas o que a gente pode coletar até agora? Deixa eu ver se eu vou conseguir com o cabo aqui esticado. Aí, ó. Pera aí. Eu vou soltar aqui, ó. O fone tá desse lado, beleza. Vou fazer assim. O microfone tá aqui, né? Primeira coisa. Ele vai estar falando do modelo... Eu vou fazer assim. Vou chamar de 1. Que é o coletar. 2, 3 e 4, beleza? Então vamos primeiro coletar as informações. O que a gente viu? Ele vai estar falando do modelo de Dalton. Porque ele falou desde o início ali, tá bem no início, né? Ó, Dalton, 1802, 1808, Dalton, beleza. Aí ele quer que você avalie as afirmativas. Então, o que você vai, além de você coletar os modelos de Dalton, na hora você tem que lembrar, putz, o que é o modelo de Dalton, né? Nesse momento é que você vai ter que expressar. Puxa vida, eu não lembro o que é, ou lembro, né? Você vai ter que lembrar alguma coisa, mas o que você lembra? Então você vai para o 2, que você vai expressar. O que é o modelo de Dalton pra gente? É o cara que pensou em representar
os elementos na forma de bolinhas. Então, uma das coisas básicas do elemento de Dalton, do modelo de Dalton, é que ele pensou em que, dependendo do tamanho da bolinha, ou seja, da estrutura da esfera maciça, a gente tinha um elemento diferente. Então, digamos, o oxigênio seria uma bola maior do que o lítio, por exemplo, ou do que o hidrogênio. Então, dependendo da massa, dependendo do tamanho da bolinha, entre aspas, né, a gente teria um elemento diferente. Esse é o principal do modelo de Dalton. A gente nem leu ainda as afirmativas, tá? Mas pensa que ele pensou nisso aqui, expressar justamente essa ideia de que se a gente dividisse infinitamente a matéria, a gente teria que chegar em alguma coisa que seria indestrutível, certo? Faz sentido, já que a matéria existe. Então, ele pensou em modelos de Dalton, então, a princípio, em modelos de bolinha. Então, a princípio, isso aqui seria indestrutível para ele. Isso aqui não existiria, não seria destruído, isso existiria para sempre, seria infinito. Primeiro, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Opa, isso é verdade, isso é o que a gente estava falando, né? Elemento, matéria, formado átomos que não se quebram, infinitos, indestrutíveis. Beleza. 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Verdade, né? Porque se a gente está falando do oxigênio, ele tem esse formato nesse nosso desenho aqui, né? O lítio, ele vai ser um pouquinho maior do que o hidrogênio, tá? Mas eles têm se você compara um hidrogênio com outro hidrogênio, puf, eles são iguais. Se você compara um oxigênio, foi o que eu tentei desenhar aqui, né? Um oxigênio com outro oxigênio, puf, eles são bem parecidos. Hidrogênio com hidrogênio, puf, são bem parecidos. Então, sim, eles têm, cada elemento, eles são idênticos em massa e todas as outras propriedades. Beleza. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Exato, foi o que a gente fez aqui, ó. Esse elemento é diferente desse elemento. Massa. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Beleza. Cada um tem uma massa diferente, um peso, né? Entre aspas, peso. Lembra que lá da física que peso, na verdade, é uma espécie de força, né? É uma força. E a massa é o que a gente avalia, que a gente tenta pesar, entre aspas, de novo. Mas a massa, ela é diferente dependendo do elemento. Legal. 4. Os átomos são indestrutíveis, beleza. E nas reações químicas mantém sua identidade. Sim. Olha só, eu fiz aqui, ó, o oxigênio. Vou fazer melhorzinho. Quando o oxigênio reage com o hidrogênio, ele pode formar a água. Olha só, então o hidrogênio e o oxigênio, eles não mudaram a estrutura deles. Entretanto, mudou a quantidade aqui, né? A gente tem que fazer esse número aqui bater direitinho, tá? Então, para dar certo, eu coloco um meio aqui, ó. Porque meio vezes 2 dá 1, né? 1 oxigênio, 2 hidrogênios, beleza, bateu direitinho. Então, a massa se conserva. Isso, na verdade, a gente vai falar isso mais pra frente, mas o Lavoisier, que é o nosso amigo aqui, ó, desse livro, um dos meus livros favoritos, ele pensou nessa ideia de conservação de massa, né? Ele pegou... Hoje em dia a gente fala, tipo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não foi isso que ele não falou bem isso. Essa frase, na verdade, ela pode ser datada lá do Epicuro, lá na filosofia, lá também o Epicuro ali por volta... Acho que talvez junto com um contemporâneo ali de Aristóteles, talvez de Platão, eu não me lembro direitinho. Mas essa ideia de conservação de massa é que massa não se perde, tipo, ela tem que continuar existindo. Ela só vai deixar de existir se ela sumisse dessa galáxia, desse universo, e fosse para um outro universo paralelo. Aí sim, mas isso não teria explicação para a ciência que a gente conhece hoje, tá? Então, não pode ser isso aí. Bom, mas quando ele falou que no postulado 4, que os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm sua identidade, perfeito, é isso que acontece, ó. Eles só se reorganizam, né? Eles se juntam aqui, ó. Eram separados, se juntaram. Perfeito. Formando, ó, duas substâncias simples, né? Porque é formado pelo mesmo elemento, gerando uma substância composta. Ah, massa. Voltando porque cortou o vídeo. Ó, acabou a memória do celular. Ó, então no 5 é assim, ó. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. É isso aqui que a gente estava vendo, né, ó.
átomos de outros elementos se juntam com outros átomos. Pode ser, no caso, ó, o oxigênio se juntando com o hidrogênio e formar água, pode ser o oxigênio formando se ligando a ele, né? E formando outros compostos. Beleza. Composto é um nome, tipo, vamos dizer, mais genérico para substância, tá? Tem que tomar cuidado, porque hoje a gente fala, especialmente nos vestibulares, no Enem, a gente fala substância simples, substância composta. Mas existem pessoas que ainda se referem à substância como composto. Não está errado, não é nada errado. É composto porque tem mais de um elemento. Beleza. Mas aí tem que tomar cuidado com isso, tem que estar atento, porque o mais adequado seria a gente chamar de simples, substância simples e substância composta, tá? Mas o que? A 5 também tá certa. Beleza. De acordo com o modelo de Dalton. Isso é importante, de acordo com o modelo de Dalton. Agora a gente está chegando no final. Isso tudo foi a nossa expressão, tá? A gente está expressando o que a gente está lendo. Aí ele fala, com base no modelo atual, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Aff, Carlos, aí você quebrou as pernas. Pois é. Por quê? O modelo atual, veja que isso aqui é de 1800, ele falou ali, né? 1800, cerca de 1800, no primeiro século ali. O modelo atual, ele já considera outras coisas. Por exemplo, por que o arco-íris existe, né? Por que os computadores quânticos vão funcionar, né? Tipo, enfim, o modelo atual ele considera outras coisas, tá? É o modelo quântico que a gente chama. Mas quando a gente fala em modelo de Dalton, alguma das coisas que ele falou aqui ainda são válidas. Qual delas ou quais delas que está certa ainda? De todas essas, o que a gente sabe hoje que não é verdade, ó, a matéria não é constituída de átomos indivisíveis. Por quê? A gente sabe hoje que os átomos, eles são formados, então peraí, deixa eu só colocar aqui, 2, 3. 3, resolveram, ó. O que a gente sabe hoje? O átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Nêutrons, prótons... Então a gente já sabe que ele não é indestrutível, porque se é formado por partes pequenas, é possível que a gente consiga desmanchar essas partes pequenas. Faz sentido o que eu falei? Então, quando você tem uma coisa, por mais indestrutível que ela seja, indestrutível, tipo, ela não consegue quebrar-se em pedaços menores, é porque ela é formada por uma parte toda grandona, entende? Então, se a matéria fosse indestrutível, ela seria uma coisa só, unitária. Então, por ter partes menores, a gente consegue quebrar. A ideia dele é que a última parte seria indestrutível, mas não é verdade, tá? Então, a outra, 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa em todas as outras. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as propriedades. Cara, não. Hoje em dia a gente sabe da existência de um negócio chamado isótopo, tá? Os isótopos, eles têm o mesmo número de prótons. A gente vai falar isso mais pra frente. Eles têm o mesmo número de prótons entre eles, mas eles têm diferentes números de elétrons. Então, dependendo da igualdade entre eles, às vezes você vai ter um elemento, por exemplo, que tem um igual número de nêutrons, mas tem diferente número de prótons. Então é diferente, são elementos diferentes, tá? O que define os elementos é esse número aqui, ó. Define elementos, tá? Os elementos são definidos só pelo número de prótons. Se mudou o número de nêutrons, pode ser o mesmo elemento, porque tem o mesmo número de prótons, certo? Mas vai ser um isótopo diferente. Então, quando ele falou que todos os átomos do elemento químico são idênticos em massa, não, porque os isótopos têm massas diferentes. A gente vai ver isso mais pra frente nos isótopos, tá? 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos... Eu li certo? Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, beleza. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Então, o que está de errado nisso é que a gente sabe hoje
que não são bolinhas bonitinhas. A gente sabe que o que muda é o número de prótons para cada elemento. Tá? Então, todos os elementos que existem são formados por prótons, nêutrons e elétrons. O que difere um do outro é essa quantidade aqui. Tá? Cada um tem um RG, digamos assim, diferente. Então, o hidrogênio tem o RG1, ele só tem um próton. O hélio tem RG2, ele tem 2 prótons. O lítio tem RG3, ele tem 3 prótons. E assim por diante. Então o 3 está errado também. 4. Os átomos são indestrutíveis, a gente já viu que isso está errado. E nas reações químicas mantém sua identidade. Isso está certo, entendeu? Tipo, porque os átomos eles não mudam, não alteram. Existe a possibilidade de mudar, mas não nas reações químicas, e sim nas reações nucleares, que é quando a gente muda o núcleo do átomo. É assim que funciona o reator nuclear, é assim que funciona a bomba de Hiroshima, a bomba de Nagasaki, e assim por diante. 5. Então a 4 é errado também. 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Cara, a 5 tá, ó. É isso aqui, ó, que a gente falou aqui, ó. Isso é verdade. Qual que é a resposta depois da gente resolver, né? De todas isso aqui, a única que dá certa é a 5. Oh!